Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou iniciar essa disciplina, né, que já está quase no final. Eu vou compartilhar com vocês o material, como de praxe. Ok. Bom, vamos falar das emergências psiquiátricas, né? Quais medidas podem ser tomadas durante as emergências psiquiátricas. O diagnóstico, ele é um diagnóstico diferencial, onde a emergência, a intervenção pode demorar minutos ou horas, né? Onde a situação é de risco grave, é de urgência, é de um risco menor, onde a intervenção é de curto prazo, mas ela pode ser de dias ou semanas. Os principais objetivos de um atendimento de emergência é a estabilização do quadro, a hipótese diagnóstica, a exclusão de alguma causa orgânica e o encaminhamento. Então, durante o atendimento, esses quatro passos, né, vão estabelecer o atendimento. Depois, o médico, junto com a equipe de enfermagem, vai ter que estabilizar, né, o quadro, tendo uma boa abordagem verbal, né, a abordagem um controle, né, verbal. E dentro disso vai ter o medicamento, a questão da comunicação, né, onde é coletado a história, onde o médico pede exames. Então, essa é a primeira conduta. Depois, o médico vai trabalhar com as hipóteses de diagnóstico, né? Para ver se é um quadro orgânico, psicótico, de humor, de ansiedade, né? E aí ele vai encontrar uma conduta para o atendimento. Ele vai também entrar com a exclusão da causa orgânica, né? Porque o quadro pode ser ou não de causa orgânica. Então, ele vai pedir exames laboratoriais de imagem, indícios de causa orgânica, ele vai verificar se há, a história do paciente, o exame físico, através do exame de estado mental, né, onde é a consciência, atenção, senso de percepção, orientação e memória do paciente. O encaminhamento, raramente o atendimento de emergência se encerra, né, em si mesmo. Então, estabiliza o quadro, controle de risco e sequência do tratamento, ou seja, encaminhamento. O local de atendimento da emergência psiquiátrica. Ele deve ser seguro, evitar a exposição do paciente, né? E ser um local onde há um espaço bom, um espaço livre para o paciente. O paciente com risco de violência, ele nunca pode ficar, né? A gente nunca pode ficar sozinho com ele, não pode manter a porta fechada, a porta tem que estar aberta. Ter acesso com outros profissionais de saúde e da segurança, medicação, no caso, se ele estiver agitado, deixar o material de contenção mecânica próximo, se precisar, vai ter que conter, suporte de pessoal para atendimento e serviços de diagnósticos e auxílios de outros profissionais. Detalhes da avaliação na emergência. A limitação de tempo, então tem que ser rápido. Quanto mais informações você conseguir coletar do paciente, melhor. Ou da família, no caso. O relacionamento médico-paciente é importante, uma entrevista psiquiátrica é saber ouvir e observar, tá? Transmitir a ideia de que o profissional da saúde está no controle e quem está no controle decide, né? E a nossa decisão é proteger ele de lesões contra ele e contra os outros, né? Ser franco, ser honesto, calmo, e não ser ameaçador, isso não funciona. O erro do psiquiatra, ou da psiquiatria, né,
na emergência, às vezes é ignorar uma doença física que pode estar gerando essa alteração no comportamento. Então, por isso que é importante o médico fazer uma boa anamnese, seguida de exames, saber ouvir o paciente, isso é muito importante. Então, tem características que vão indicar a suspeita de organicidade, tá? O início agudo, primeiro episódio, se tem idade avançada, se tem uma doença atual, se tem abuso significativo de algumas substâncias, alucinação não auditiva, como que está esse estado mental, questão da memória, da atenção, apraxia, né? Se ele consegue desenhar relógios, cubos, e as características catatônicas que envolvem negativismo, rigidez na postura, mutismo, ok? Situações específicas. Paciente grave, o indivíduo, desculpa, né? Cara não. O paciente, né? A gente tem que sempre usar uma abordagem técnica, né? Às vezes dá uma escorregadinha, mas a gente volta, né? Técnica de suicídio, tentativa de suicídio. Paciente, é que o meu cachorro tá latindo, ele tá me desconcentrando, esse carinha. Tentativa de suicídio, paciente psicótico, paciente violento e o paciente ansioso. Essas são pessoas, são pacientes em situações específicas, no qual a enfermagem e o psiquiatra tem que ficar atento, tá? O deprimido grave, ele sempre vai indagar sobre ideia suicida. Então, de alguma maneira, tenta conversar com ele e explore isso dele para ver se ele vai falar sobre a tentativa de suicídio, porque essa fala vai trazer alívio para o paciente. E falar sobre o suicídio não vai dar uma ideia para ele se matar, tá? Então, pode conversar porque não vai dar ideia. Pelo contrário, vai aliviar o paciente, tá? Então, falar sobre ideação ou tentativa de suicídio é igual alívio para o paciente. Falar sobre suicídio não vai dar uma ideia para ele se matar. Não é isso, tá? Pelo contrário. Externalizar algo que a gente pretende fazer é bom em todos os aspectos. Todos, seja ele ruim ou bom. Tentativa de suicídio nem sempre é aquela tentativa que a pessoa quer morrer. Às vezes não, ela quer mostrar para quem está do lado dela que ela existe, que ela é importante, para que a pessoa sinta pena, que a pessoa sinta culpa, para escapar de algum sofrimento psíquico muito grande, para buscar ajuda, para tentar testar alguém, escapar de uma situação intolerável, tá? Objetivos da avaliação. Então, quando o médico está avaliando, isso é com o médico. Isso eu estou passando para que vocês saibam. O paciente, ele continua com essa ideia, com essa tentativa de suicídio? É isso que o médico vai avaliar. Quais são os problemas que poderiam ter cessado ou ter desencadeado a tentativa? Essa ideia de suicídio já passou? Já foi embora? Né? Existe algum outro diagnóstico associado? Então, prestar atenção no relato de como ele lidou com outras situações de crise em sua vida e ao apoio recebido. Geralmente, o médico não faz uma entrevista só, ele não faz sozinho, ele faz com alguém da enfermagem. Então, preste atenção durante a entrevista, né? Tá? Cuidado com a ideia que quem quer se matar não avisa. Não, avisa sim. Avisa sim. Tá? Cuidado com os comentários, ok? O paciente psicótico, ele é um indivíduo, né?
que ele tem alucinações, delírios, ele tem ausência de juízo crítico, né? Ele tem uma conduta muito doida, muito desorganizada. Como lidar com ele? Temos que ter atenção às possíveis interpretações delirantes do próprio papel do médico e dos objetivos das perguntas feitas e da conduta. Então, vamos prestar atenção de como está sendo feito esse manejo. A linguagem ela tem que ser clara, a frase tem que ser curta, explicando na medida do possível os procedimentos a serem realizados. Então, se você vai realizar um procedimento, se ele não está em surto, a sua linguagem tem que ser clara, a frase curta e você tem que explicar. O fato é que tudo que está sendo feito é para ajudá-lo. Então, ele tem que observar em você uma pessoa que está ali para ajudar, um ajudador. Agora, na entrevista com a família, tem que esclarecer a extensão do problema e o comprometimento funcional do paciente e os riscos existentes. Então, tem que deixar tudo bem claro. Por que ele vai ficar internado? De repente, ele está contido, tem que explicar por que ele foi contido. Se ele está tomando alguma medicação, obviamente, vai ter que explicar o porquê, quais os riscos daquela internação, tudo. Isso se o médico não fizer esse esclarecimento, quem faz é a enfermagem, ou o enfermeiro, ou o técnico de enfermagem, desde que a pessoa esteja treinada, capacitada para entrevistar e para comunicar, isso é algo que se torna rotineiro. Alguém precisa passar, né? Alguém precisa conversar. E, na verdade, todos têm que estar a par do que está acontecendo, né? Por quê? O paciente psiquiátrico, ele, como eu já disse lá no começo, ele é um paciente diferenciado. Não subestime paciente psiquiátrico. Quem subestima acaba se dando muito mal, tá? As principais dificuldades: ele não aderir ao tratamento farmacológico, a falta de crítica, a falta de suporte com a família, a agitação motora do paciente e atitudes alucinatórias, a inquietação, isso é muito ruim. Possíveis agressões também, né? Geralmente é voltado ao familiar, né? Então, geralmente, para se defender no delírio, né? A internação e encaminhamento, ele pode ficar agressivo. Paciente violento. Pacientes podem estar violentos por muitas causas e razões, tá? Tentar determinar a causa e, claro, vai ter um tratamento e vai ter situações mais comuns. Quais são? Os transtornos mentais, por intoxicação de drogas, né, delírios, enfim. Transtornos cerebrais, epilepsia, né? Transtornos de personalidade, o antissocial, paranoide, o borderline, transtornos psicóticos, a esquizofrenia e a psicose puerperal, tá? Então, dentre esses transtornos, ele pode ser um paciente violento, sim, tá? Então, precisa, assim, saber o quê? A história desse indivíduo, se teve atos violentos, abuso na infância, baixa tolerância, frustração, baixa autoestima, impulsividade. É neste momento que o médico vai descobrindo. Como manejar, como lidar. Deixar o paciente, nossa, que passa de tudo, até vendedor de algodão doce. Deixar o paciente falar livremente, sem pressioná-lo, tá? Com muitas perguntas. Não ser confrontativo, não confrontar o paciente. Também não negar aquela situação que ele está passando,
tá? Não é para passar a mão na cabeça dele. Você tem que ser claro, conciso, firme, mover-se calmamente, ele tem que ver que suas mãos estão livres, não toque no paciente, tá? A contenção mecânica, ela se faz necessária quando o paciente está muito grave, quando ele é grave na questão de ser um paciente que pode promover violência para ele ou para os outros, né? Então, aí vem o papel da contenção, que é feito por 5 pessoas, e apenas uma conversa enquanto a outra vai amarrando, contendo, né? Então, tem que tomar cuidado com a posição, né? Decúbito dorsal, cabeça levemente elevada, tem que tomar cuidado, porque a contenção não pode prejudicar o paciente, não pode machucá-lo. Tem que conter, tem que deixar ele imóvel, mas não pode machucar. E juntamente com a contenção vai ter a questão farmacológica. Dando aqui, deixa eu compartilhar. Já está encerrando já. Então, aí também temos o paciente ansioso, né? Ele é fundamental ter uma boa relação profissional, né, com ele durante esse manejo, durante a entrevista. Não precisa ser longa, não precisa ser detalhada. Você precisa mapear os sintomas, saber a história de manifestação, de ansiedade, a questão fisiológica, se tem uso de álcool, de droga, se tem alguma manifestação que precedeu aquele evento, né? Um vínculo afetivo, profissional e social, se já teve internações. Então, estimule o paciente a falar, tá? Quando é um paciente ansioso. Você tem que iniciar uma conversa e toda frase tem que ter alguma pergunta embutida para que ele fale, tá? O ataque de pânico é extremamente comum nas emergências cardiológicas, tá? São sensações de palpitações, falta de ar, sudorese intensa, náusea, sensação de morte iminente ou perda de controle, tá? Tendem a durar 1 hora, mas é algo assim bem ruim, né? A pessoa passa por ataque de pânico, do pânico, os relatos dizem que é muito ruim, tá? Então, a indicação de internação psiquiátrica é quando há risco de suicídio, risco de agressão, risco de homicídio, autonegligência grave, patologia de difícil controle ambulatorial, paciente sem suporte familiar e piora dos sintomas. Então, o médico, ele que vai verificar se há indicação, mas geralmente as indicações para internação são essas que acabaram de ser descritas, tá? Então, eu vou dar uma pausa para iniciar o próximo e último tópico, tá ok? Muito obrigada, tá? E eu vou encerrar, tá? Ok.